Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Nesse vídeo farei algumas considerações acerca do contratualismo proposto por John Locke. John Locke nasceu em 1632, morreu em 1704. É um autor que representa a tradição do pensamento inglês, né? Juntamente aí com Thomas Hobbes, John Locke foi um grande pensador, né, desse legado aí, né, da academia, desse legado, né, da filosofia do Reino Unido, da Inglaterra, né? Bom, de acordo com John Locke, né, a sociedade e o Estado foram criados após o estabelecimento de um contrato, de um acordo. Em um determinado momento, os homens que viviam isolados, né, eles decidem criar um pacto, e nesse pacto, por meio desse pacto, são criadas leis, algumas normativas também, que vão abrir um precedente, né, para a formação do Estado, para a formação da sociedade. Portanto, na visão dele, né, que é uma visão, né, enfim, geral aí, quando a gente faz uma análise, né, dos outros contratualistas, né, a sociedade e o Estado são construções a posteriori, surgiram após o estabelecimento de um acordo firmado entre indivíduos. Bom, antes do contrato, né, antes desse ato, né, desse pacto gerador, né, da sociedade e do Estado, os homens viveriam num estado de ausência de regras, um estado em que as normas inexistiriam, né? A esse estado, a esse momento de ausência de regras, John Locke deu o nome de estado de natureza. O estado de natureza seria o momento que precederia o contrato, né? O momento, portanto, em que não havia regras, não havia normativas, nenhuma instituição, nenhuma organização que pudesse constranger a liberdade, a potência dos indivíduos. No estado de natureza, os homens já tinham direitos, que ele vai chamar, que ele vai categorizar como direitos naturais. Quais seriam esses direitos? Os homens, no momento de ausência de regras, no estado de natureza, na visão de John Locke, os homens tinham a liberdade, que é o primeiro direito, a igualdade e a propriedade privada. Esses seriam os três direitos naturais. Por isso que John Locke também é categorizado como um autor justnaturalista. O que isso quer dizer em outras palavras? Ele defende a ideia da existência dos direitos naturais. Direitos naturalistas, né? Direitos naturais. Bom, como os homens se comportariam, né, no momento de ausência de regra, tendo já a possibilidade aí da existência desses três direitos? É a pergunta que ele vai fazer. Aliás, é a indagação que vai estar na base de toda a construção narrativa, toda a argumentação teórica que o autor vai fazer, né? Mas para a gente entender esse momento de ausência de regras, entender como os homens se comportariam nesse momento em que o Estado não existe ainda, em que a sociedade ainda não existe, a gente precisa, primeiro, qualificar esses três direitos e, em seguida, entender os aspectos que fariam parte da nossa natureza. Igualmente a Hobbes, igualmente a Maquiavel, John Locke também vai reservar em alguns estudos, ele vai fazer uma reflexão, ele vai reservar um momento reflexivo para pensar a nossa natureza, para pensar
os atributos que constituiriam a nossa essência, a nossa forma de ser, a nossa forma natural de agir. Né? Bom, qualificando os direitos. Né? Bom, no estado de natureza, os homens já tinham direito à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. A liberdade, na visão de Locke, seria a possibilidade, né, que o homem tinha em externalizar a sua potência. Não havia nenhuma organização, não havia nenhum poder instituído, nenhum agente que pudesse suprimir, que pudesse cercear a liberdade humana. Né? Então, liberdade, na visão de John Locke, seria a ausência de impedimentos externos que pudessem ser colocados, né, para conter a liberdade natural que os homens tinham. Né? Por direito, no estado de natureza, os homens já eram livres e não havia nenhum impedimento, nenhum constrangimento institucional a essa liberdade. Além disso, os homens também tinham direito à igualdade. A igualdade não no sentido biológico, né? Os homens são iguais em termos de direitos, em termos da possibilidade do exercício do direito. Né? Além da liberdade, além da igualdade, os homens, já no estado de natureza, no momento de ausência de regras, antes da formação do Estado e da sociedade, os homens já tinham a propriedade privada. A propriedade privada já existia no estado de natureza. Né? E como ele vai qualificar, como é que ele vai entender a propriedade privada? E aí a gente tem que fazer duas ressalvas. Né? Quando ele diz propriedade privada, ele está considerando primeiro o aspecto físico, né? E o aspecto territorial, digamos assim. Físico por quê? Os homens, no estado de natureza, eles eram donos de si. Ou seja, eu, enquanto indivíduo, sou dono de mim mesmo. Né? O meu corpo me pertence. O meu corpo é minha propriedade. O meu corpo pertence ao Robson, por exemplo. Né? Enfim, o que ele chama de propriedade privada seria o direito que o homem tem sobre o seu próprio corpo. Né? O corpo pertence ao indivíduo. Né? A outra forma da gente pensar aí a questão da propriedade privada é a questão do território. Ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que o homem, por meio do seu trabalho, né, quando ele direciona o seu trabalho, quando ele canaliza a sua força e transforma um determinado território, né, ele pelas tecnologias que ele desenvolve, pelo suor, pelo seu corpo, pelo seu trabalho, a partir do momento que esse homem ele transforma um determinado território, ele agrega o seu trabalho, né, a esse território, depois de ser trabalhado por esse homem, por direito é dele, é propriedade privada dele. Então, se eu estou, né, um exemplo, né, eu no estado de natureza, diante de um território, eu crio uma plantação, né, eu desenvolvo uma plantação de tomates, digamos assim. Eu direcionei meu trabalho, né, os meus esforços, o esforço mental, o esforço físico, né, e eu empreendi nesse espaço, eu transformei esse espaço. Essa plantação, que é o resultado do meu trabalho, ela é minha. Por direito, ela é minha propriedade. Ela não pode ser propriedade do outro, que não teve esse trabalho. Ela é minha. Então, no estado de natureza, os homens teriam a liberdade, seria a ausência de impedimentos externos que pudessem constranger a liberdade humana. Os homens são iguais em direitos e os homens são donos de si. E quando algum indivíduo transforma por meio do seu trabalho um determinado território, esse território já trabalhado, já tendo a interferência desse humano, passa a ser propriedade dele, por direito é dele. A pergunta é a seguinte, né? Como os homens se comportariam diante, né, desse quadro que ele vai desenhar acerca, né, desse suposto
momento de ausência de regras que antecederia ao contrato, né, estabelecido pelos homens. Para a gente entender o comportamento humano no momento de ausência de regras, momento que esses humanos já teriam esses 3 direitos, a gente tem que entender a visão que esse autor ele vai criar acerca da nossa natureza. Diferente de Hobbes, né, no livro Leviatã, Locke vai dizer o seguinte: a natureza humana ela é boa. Os homens, genuinamente, são bons. Né? E ao defender a natureza humana, né, com esse atributo, né, ele, de certo modo, ele acaba não estabelecendo uma ruptura com o pensamento religioso, né, que também, né, teológico, cristão, que vai defender a ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Só que, por conta, né, do pecado original, essa natureza ela foi corrompida, né? Essa natureza ela foi corrompida. Então, nesse aspecto, quando ele diz que os homens são bons por natureza, ele não estabelece uma ruptura, digamos assim, com esse pensamento. Bom, no estado de natureza, no momento de ausência de regras, os homens já tinham a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Os homens eram bons. Então, diante disso, como os homens se comportariam no estado de natureza e quais motivos levaram esses homens a estabelecerem um contrato racionalmente e, por meio desse contrato, foram criadas as regras, leis, sociedade e o Estado como desdobramentos. Né? Bom, na verdade, quando a gente faz essa análise, a gente vai constatar que o estado de natureza, justamente pelo fato dos homens serem bons, é um estado de relativa paz. Não é o estado, por exemplo, da guerra de todos contra todos, que foi pintado, que foi interpretado por Hobbes. Né? De acordo com Hobbes, justamente pelo fato dos homens serem maus, o estado de ausência de regras seria o momento de guerra de todos contra todos. Aqui, na teoria de Locke, é o oposto. Os homens são bons. Os homens têm direitos. 3 direitos. E, na ausência de regras, não haverá guerra, uma vez que um não vai entrar em confronto com o outro. É um estado de relativa paz. Por que a gente diz que é um estado de relativa paz e não um estado que a paz ela é experienciada em sua plenitude? Justamente porque não tem regras. Quem me garante que não possa haver um conflito em torno da salvaguarda de algum desses 3 direitos que eu acabei de mencionar? Um exemplo, vamos pensar a propriedade privada. Né? De acordo com Locke, como eu acabei de colocar, à medida em que, né, o indivíduo ele direciona a sua força produtiva, né, a sua força, o seu trabalho, ele transforma um determinado território, esse território por direito é dele. Né? Mas digamos que em um determinado espaço tenham 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou mais indivíduos, né, nesse mesmo movimento, transformando, né, esses espaços, né, aí, enfim, inferindo esses indivíduos, inferindo seu trabalho na transformação dessas terras. Como a gente pode definir os limites da propriedade de cada um, já que não há regras, né? As regras não existem ainda. Né? Então, como eu posso definir, né, o tamanho, né, a magnitude da minha propriedade privada, que é o território que eu transformei, em relação aos demais indivíduos que estão nesse mesmo movimento? Até onde vai minha propriedade? Né? Em qual espaço, em qual demarcação começa a propriedade do outro? Em função dessa imprecisão, né, em função da não existência de limites claros, de regras claras sobre o limite, né, os limites
dos direitos, nesse caso dos direitos aí que eu estou me referindo à propriedade privada, poderia criar aí o ambiente da guerra. Embora o Estado, né, de natureza seja o Estado marcado por essa relativa paz, justamente pelo fato dos direitos não serem ainda definidos, né, eles já existiam, mas não havia limitações acerca desses direitos, poderia, em função disso, ocorrer um ambiente para a guerra. O contrato, portanto, na visão de Locke, ele surge justamente para assegurar esses direitos. O contrato ele surge com a finalidade, né, de salvaguardar os direitos naturais, a liberdade, a igualdade, a propriedade privada. Na visão dele, portanto, o pacto social, o contrato social, teria como substrato a ideia do consentimento, né? Visa a consolidação dos direitos que os homens já possuíam originalmente no estado de natureza. Os direitos naturais, né, a partir do contrato, a partir do estabelecimento desse pacto feito pelos homens, passariam a ser protegidos sob o amparo da lei. Em outras palavras, o contrato ele vem para sedimentar, ele vem para ratificar, ele vem para confirmar os direitos que os homens já tinham no estado de natureza, né? Por meio da criação de leis que teriam aí o objetivo de assegurar, de garantir, né, de leis que seriam importantes nesse processo aí da organização desses direitos, né? O Estado surgiria a partir desse contrato, e o Estado teria aí como função ser o ator político que salvaguardaria esses direitos por meio da lei. Fazendo uma comparação com Hobbes, né, enquanto que no estado de natureza hobbesiano o Estado surgiria, né, o Leviatã, surgiria aí como um agente importante na imposição da segurança por meio da espada, da força, contra a guerra existente no estado de natureza. Em Locke, o Estado surge como aquele grupo, né, aquele núcleo que, por meio da lei, vai fazer valer a permanência dos direitos que os homens já tinham no momento de ausência de regras. O Estado vai criar normativas para garantir a liberdade, para garantir a propriedade privada, para garantir a liberdade. O Estado que, por alguma razão, né, conspirasse contra alguns desses direitos, por alguma razão o Estado fosse tirânico, né, em relação à liberdade dos indivíduos, né, ou confiscasse a propriedade privada, né, se o Estado agisse, né, dessa forma, ele perderia a legitimidade e, a partir daí, a sociedade poderia ter o direito à resistência, né? Ataque à propriedade deslegitimava o governo executivo ou legislativo, tendo em vista que a sua função primordial do Estado, né, é a garantia desses direitos naturais. Em outras palavras, isso é um ponto muito importante quando a gente estuda, né, o contrato forjado por John Locke, né? O contrato ele vem como uma possibilidade de regulamentação, de regulação dos direitos que já havia no estado de natureza, a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. O governo instituído, né, no bojo do Estado, posteriormente teria que ter a função de criar
né, condições para que esses direitos continuassem sendo experienciados pela população no momento de sociedade. Caso o Estado adotasse alguma iniciativa, alguma medida contrária à salvaguarda desses direitos, esse Estado deixaria de ter legitimidade. Em função dessa perda de legitimidade, em resposta, o povo teria o direito de resistência ao Estado. Para terminar, é importante colocar que toda essa elaboração teórica, né, o Locke vai apresentar, né, no Tratado dos Governos e em outras obras, toda essa reflexão ela vai ao encontro de uma defesa que esse autor ele tinha no plano político, a defesa do liberalismo político. John Locke vai advogar, né, vai defender a ideia de que o parlamento deveria atuar junto com o rei. Né? O rei não poderia ser um rei absoluto. Né? O rei ele teria que abrir um espaço, né, para deliberar juntamente com o parlamento. O parlamento deveria ter liberdade política de atuar junto ao rei. Em questões, por exemplo, da criação de impostos, de taxas, né? Em outras atribuições, né? Enfim, com relação às prisões, na visão de Locke, o Estado ele teria que, o rei ele teria que trabalhar em parceria com o poder legislativo, com o parlamento. Por isso que a gente diz que a teoria dele, né, o contratualismo de John Locke, tem como defesa o liberalismo político. Né? E quando a gente diz liberalismo político, a gente não está se referindo à participação popular. A ideia de que o povo é soberano, né, ela ainda não está posta em Locke. Ela vai ser discutida mais adiante com Jean-Jacques Rousseau, né, que vai ter como premissa, né, a soberania popular. Aqui em John Locke, não. O soberano continua sendo o rei, o parlamento. Né, o poder vem de lá. Mas aí a gente observa um avanço, né, no sentido de um compartilhamento maior entre o rei e o parlamento. Né? E também a ideia de que o rei não pode, a partir daí, né, dessa defesa teórica, não pode atuar contra os direitos à liberdade e igualdade. E também o Estado não pode, o rei, no caso, né, na figura do Estado, não pode se apossar indevidamente das propriedades privadas, por exemplo, das manufaturas que estavam crescendo na Inglaterra à época. Né? A Inglaterra está vivendo aí um momento que as manufaturas estão crescendo. Né? A Inglaterra já é uma grande nação. Né? Isso já foi um serviço, né? Foi um trabalho feito desde a Rainha Elizabeth, né? Enfim, em torno lá de 1500 e alguma coisa, até o final do reinado dela em 1603, né, todos os reis que foram constituídos a partir daí. Então a Inglaterra ela vinha já, desde essa época da Rainha Elizabeth, né, ela vinha se constituindo como uma grande referência, né, econômica, né, mundial, né, uma grande potência. Né, as manufaturas estavam em crescimento. E nesse aspecto, de acordo com a teoria de John Locke, os postulados de John Locke no liberalismo político, seria totalmente arbitrário, né, uma atuação do rei num confisco, por exemplo, de uma propriedade, né, rural, de um comércio, né, uma vez que o direito à propriedade privada é um direito que antecede até a própria existência do Estado, é um direito natural. Ok, meus queridos? Então, até a próxima contribuição.